gente começa em homenagem à nossa cidade de São Paulo com uma matéria deliciosa em comemoração a esse aniversário. Vamos lá. Muitas pessoas têm curiosidade em conhecer o Centro Velho de São Paulo. Todo mundo aí está acostumado a ver os prédios modernos da maior capital do Brasil, mas não conhece a história da onde nasceu essa cidade. Então a gente vai dar uma volta aqui nesse centro maravilhoso de São Paulo para conhecer um pouco mais. Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar. E para me acompanhar está aqui o professor Carlos Fagin, que vai contar um pouco dessa história pra gente. Professor, nosso passeio começa aqui no Marco Zero da cidade. Por quê? O que tem de tão especial aqui? Isso aqui foi um primeiro plano diretor integrado que a cidade teve, década de 30, promovido pelo Prestes Maia, que era prefeito na ocasião, que colocou sobre a antiga cidade de São Paulo um desenho de radiais. Na verdade, esse lugar aqui é onde o Prestes Maia espetou o compasso para desenhar esse novo plano diretor. Seria o centro geométrico da nova cidade de São Paulo e ficou com esse nome, Marco Zero. Tem muita gente que passa batido por aqui, mas o Marco Zero ele é muito legal porque ele indica, né? Para cá o Rio de Janeiro, para lá Minas, ele dá exatamente as direções de certos estados e até de Santos, né? Que são as radiais que saem de São Paulo na direção das rodovias que existiam na época. Algumas foram construídas depois, mas de qualquer maneira a direção dessa cidade se mantém. Maravilha. Então, vamos conhecer o Centro Velho, professor? Vamos passear um pouco. Vamos embora. Começou um novo dia, já volta quem ia, o tempo é de chegar. Eu estava conversando em off aqui com o professor e ele me disse que o Centro Histórico de São Paulo é dividido historicamente em 3 colinas. Isso mesmo, 3 colinas. E claro, o professor vai explicar pra gente. Como assim 3 colinas, professor? Eu nunca vi colina aqui em São Paulo. Nós estamos em cima da primeira delas, talvez a mais importante porque é onde tudo começou. O pátio do colégio foi para onde os jesuítas se mudaram na data 1554 e aqui fundaram um colégio e a igreja do lado. Evidentemente não é isso que nós estamos vendo aqui. Essa igreja passou por muitas mudanças. Inicialmente era feita de palha e de madeira, depois ela foi se aprimorando com o tempo. Isso que nós vemos, infelizmente, é uma réplica da mais famosa dessas igrejas. Isso aqui já foi também palácio do governo do estado até o início do século XX. Essa região aqui, então, o senhor diz essa praça do pátio do colégio já foi sede do governo paulista, é isso mesmo? Sede do governo paulista. Até 1911, quando o governo comprou o Palácio do Campos Elíseos, o governo do estado, a província do estado era aqui. Depois se mudou para lá. Isso foi devolvido aos jesuítas, que buscaram então reproduzir um cenário, o cenário colonial do século XVII, começo do XVIII, que era o que se via aqui. Tá, e esses prédios aqui da Secretaria da Justiça, do Tribunal, do Primeiro Tribunal, esses prédios também têm uma importância histórica muito grande, né? Eles retratam o crescimento econômico-financeiro de São Paulo. Esses 2 que estão atrás de mim são prédios construídos no finalzinho do século XIX, os projetos e a obra do Ramos de Azevedo, como aquele também, eram as 2 secretarias de Estado mais importantes que nós tínhamos na ocasião. Esse prédio que está aqui do lado foi sede da primeira Bolsa de Valores de São Paulo. Também é projeto do Ramos de Azevedo. Você vê que eles 3 estão ocupando os lugares principais da cidade na época, que era o fim do século XIX e começo do século XX. Agora chegamos na segunda colina do Centro Velho de São Paulo, que é exatamente no Largo de São Bento. Professor, qual que é a história aqui dessa região? Os beneditinos foram a segunda ordem religiosa a chegar aqui em São Paulo e se instalaram nesse lugar. O que nós vemos aí já é uma reforma feita no início do século XX do mosteiro e do colégio. Eram construções mais antigas, do século XVII, e que sempre foram estabelecidas nesse lugar que nós estamos, a colina de São Bento. Além disso, você tinha domínio visual do rio, principalmente o Angabaú, era um rio, e o Tamanduateí também, por onde chegavam esses ataques indígenas. Então, são regiões mais fáceis de serem defendidas. Esse é o motivo da localização.
Olha, nós estamos indo para a terceira colina desse passeio no Centro Velho, que é ali no Largo de São Francisco, aqui pertinho. Mas antes, o professor pediu até para a gente parar um pouquinho, para a gente falar da Avenida São João. Nós estamos exatamente no começo dessa avenida, que era uma das mais importantes da cidade, não é isso, professor? Foi a mais importante de São Paulo, é a mais bonita também. Ela acabou perdendo um pouco da sua beleza depois da construção do Minhocão, que toma metade do curso da avenida. Mas esse lugar é importante também por alguns outros motivos. O alargamento da São João, feito na década de 30, implicou na demolição da Igreja do Rosário, que está agora no Lago do Paissandu, e houve um início de uma competição por edifícios altos aqui. Aqui na minha frente nós temos o prédio Martinelli, inaugurado no final da década de 20, começo da década de 30, e que foi durante um certo tempo o mais alto da América do Sul. Atrás de mim está o edifício sede do Banco do Brasil em São Paulo, que é um pouquinho mais alto, construído 15 anos depois. Na minha esquerda está o edifício Altino Arantes, que foi sede do Banco do Estado de São Paulo durante muito tempo. Esses três edifícios competiam entre si para saber qual era o mais alto da cidade. Finalmente chegamos na terceira colina do Centro Velho de São Paulo, que é o Largo de São Francisco. O professor Carlos vai explicar pra gente a história desse lugar que abriga, todo mundo sabe, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que é a faculdade de Direito mais tradicional do país. O que a gente vê é praticamente o conjunto, porque a Faculdade de Direito, que você mencionou agora há pouco, está instalada onde era o convento dos franciscanos. Eles cederam isso para a instalação do primeiro curso superior que nós tivemos na cidade, 1838. Atrás de mim está a Igreja de São Francisco, um pouquinho mais para trás a Ordem Terceira de São Francisco, que ocupam esse largo que é muito bonito. E nós estamos em contato quase direto com a Praça da Sé, que fecha o circuito das três colinas que nós percorremos agora. Na cidade de São Paulo, o amor é imprevisível como você. Professor Carlos, muito obrigado por esse passeio, por essa aula. Eu aprendi demais. O senhor viu ali a minha cara quando o senhor contava as histórias pra gente, né? E espero que você de casa tenha aprendido também. E, por favor, frequentem. Você que não é de São Paulo, visite o centro de São Paulo, e você que mora aqui, aprenda um pouco mais da sua cidade, hein? Um grande beijo a todos e até a próxima. Vivo em São Paulo, na cidade cinza, coração quebrado, maior índice por metro quadrado, trânsito caótico, cidade hardcore, coração de pedra, todo mundo merece uma chance. Vai